Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta para a nossa segunda aula sobre progressões aritméticas. Na aula anterior, nós estudamos o conceito de progressão aritmética, a classificação da progressão aritmética em crescente, decrescente e constante, e também estudamos o termo geral. E como havia prometido no final da primeira aula, hoje a aula será só de exercícios, em que nós então teremos a oportunidade de testar os conhecimentos aprendidos na aula anterior. Recordando com vocês, o termo geral de uma progressão aritmética, AN, é igual a A1 mais N menos 1R, ou seja, o enésimo termo de uma progressão aritmética é igual ao primeiro termo A1 mais N menos 1, onde N é o número de termos, vezes a nossa razão, que é aquela quantidade que se repete, que se soma, que se acrescenta a cada termo anterior. Então a progressão aritmética é uma sequência na qual, a partir do segundo termo, cada termo é igual ao termo anterior mais uma razão. Definição: AN mais 1 igual a N mais R, ou AN mais 1 menos AN igual a R. Termo geral: AN igual a A1 mais N menos 1R. A questãozinha 6, que é a sexta questão, na aula anterior nós fizemos 5, né? Trata-se de uma questão do Enem, proposta em que nós vamos poder identificar, na sequência, uma progressão aritmética. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos, C, de cada figura depende da quantidade de quadrados Q que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada abaixo. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Enem 2010. Do que trata a questão em si? Nós temos a formação de quadrados feitos com canudos. Na nossa primeira figura, que representa o primeiro quadrado, nós temos 4 canudos. Na nossa segunda figura, com 2 quadrados, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canudos. Na nossa terceira figura, já com 3 quadrados, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canudos. Ou seja, primeira figura construímos com 4 canudos. Segunda figura construímos com 7 canudos. Terceira figura, que tem 3 quadrados, construímos com 10 canudos. Se eu colocar a quantidade de canudos que nós vamos usando para a construção de cada quadrado, a mais de cada nova figura, nós vamos ter a seguinte sequência. Primeiro quadrado, 4 canudos. A segunda figura, que tem 2 quadrados, 7 canudos. E a terceira figura, 10 canudos, e por aí vai. Nós podemos observar que esses números estão arrumados, essa sequência, numa progressão aritmética, onde cada termo é igual ao termo anterior mais uma razão. Pegando aqui o segundo termo A7, o segundo termo 7, o primeiro termo 4, de quanto nós acrescentamos daqui para cá? A razão é 3 unidades. 7 menos 4 dá 3. Ou seja, nós acabamos de descobrir que a quantidade de canudos se relaciona com a quantidade de quadrados por meio de uma progressão aritmética, em que o número de canudos que eu vou precisar, que é o AN, vai ser igual à quantidade de canudos que eu tenho na primeira figura, que é 4, mais N menos 1 vezes 3. Por quê? Nossa PA tem razão 3. Então, aplicando o termo geral, onde a N é igual a 1 mais N menos 1R, nós temos que a N, que será a quantidade de canudos numa figura, na enésima figura, que vão ter N quadrados, vai ser igual ao A1, que é 4, mais N menos 1 vezes 3. Multiplicando, aqui distributiva, 3N menos 3, vamos ter aqui 4 menos 3, 1, 3N mais 1. Então, a enésima figura, que conterá N quadrados, vai ser composta por 3N mais 1 canudos. Isso a gente conseguiu resolver usando os nossos conhecimentos de progressão aritmética, porque observamos que na disposição da figura, a cada quadrado novo, nós vamos ter uma progressão aritmética em quantidade de canudos de razão igual a 3.
Uma outra forma de nós observarmos isso e resolver sem fazer uso da progressão aritmética, lembrando sempre que a prova do Enem, muitas vezes você tem uma solução, que é uma solução específica, que você consegue obter por meio da aplicação de um conhecimento, como o caso aqui, progressão aritmética, e também, às vezes, a possibilidade de uma segunda solução, que é feita puramente por raciocínio. As cores até dos canudos foram feitas assim, para facilitar o nosso raciocínio para essa solução alternativa. Eu procurei colocar, né, canudos em preto e canudos em azul. Na nossa primeira figura, nós temos, para formar o quadrado, um formato de um C, que eu tenho 3 canudos pretos, mais o canudo azul. Na segunda figura, eu tenho 2 quadrados, que eu poderia imaginar como 2 formatos de C, mais o canudo para fechar o segundo quadrado, que eu pintei de azul. Na terceira figura, eu tenho um C, 2 Cs, 3 Cs, mais o último canudo. Então eu posso observar que cada vez que eu acrescento, né, formo uma nova figura, eu tenho 3 canudos em C e eu fecho com um canudo azul. Ou seja, então, a quantidade de canudos vai ser a quantidade de quadrados vezes 3, porque cada quadrado eu tenho o formato de um C, mais o último quadrado, mais o último canudo que eu estou pintando de azul. Então eu posso dizer que a quantidade de canudos vai ser 3 vezes a quantidade de quadrados mais 1. Essa é uma solução puramente por raciocínio. Então qualquer uma das duas soluções vai chegar no mesmo resultado, o que nos permite encerrar essa questão do Enem, que é uma questão que usa tanto progressão aritmética quanto raciocínio lógico. Vamos agora resolver a nossa segunda questão, que é a questão cronologicamente aula 7, a questão 7 em relação à aula anterior, que também é uma questão do Enem. Em um trabalho escolar, João foi convidado a calcular as áreas de vários quadrados diferentes, dispostos em sequência da esquerda para a direita, como mostra a figura. O primeiro quadrado da sequência tem lado medindo 1 centímetro, o segundo quadrado tem lado medindo 2 centímetros, o terceiro quadrado tem lado medindo 3 centímetros, e assim por diante. O objetivo do trabalho é identificar enquanto a área de cada quadrado da sequência excede a área do quadrado anterior. A área do quadrado que ocupa a posição n na sequência foi representada por a n. Para n maior ou igual a 2, o valor da diferença AN menos AN menos 1 em centímetros quadrados é igual a Enem 2016. Nessa questão, nós temos a formação de quadrados, onde cada quadrado vai ter um lado, uma unidade maior que o quadrado anterior. O nosso primeiro quadrado tem lado 1, o nosso segundo quadrado vai ter lado 2, ou seja, esses quadrados têm lados que estão em progressão aritmética. Fazendo um raciocínio abstrato, o nosso enésimo quadrado vai ter um lado n. Portanto, nós vamos depois poder calcular a área desse enésimo quadrado que tem lado n. E um quadrado anterior a esse? Um quadrado anterior a esse tem lado n menos 1. Então nós vamos focar, a questão vai pedir, qual a diferença entre as áreas do quadrado, do enésimo quadrado, que tem lado n, e do quadrado anterior, que tem lado n menos 1. A área de um quadrado é dado pelo lado ao quadrado. Fórmula básica de geometria plana. Bom, aplicando aqui, se o meu enésimo quadrado tem lado n, a área dele vai ser n ao quadrado. E o quadrado anterior tem lado n menos 1. Logo, a área dele vai ser n menos 1 ao quadrado. E qual a diferença entre essas duas áreas? A n menos a n menos 1 é n ao quadrado menos n menos 1 ao quadrado. Isso é n ao quadrado menos, vamos aplicar o produto notável. N menos 1 ao quadrado é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é menos 2n, mais o último ao quadrado. O produto notável também é uma fórmula básica do nosso ensino fundamental. Aplicando a distributiva com esse sinal de menos, n ao quadrado menos n ao quadrado, vai cancelar. Menos com menos eu vou ter 2n e menos 1. O que nos permite dizer que a diferença entre o quadrado, que tem lado n, e é um enésimo quadrado, para o quadrado que tem lado n menos 1, que é o enésimo menos 1 quadrado, vai ser igual a 2n menos 1, que é justamente o que a questão nos pede. Repetindo então, essa questão foi colocada aqui, embora ela também possa ser feita por raciocínio, como nós encaminhamos, porque não deixa de se tratar
de uma progressão aritmética, porque os lados estão em progressão aritmética de razão 1, tá? Embora a solução possa ser feita sem aplicar uma fórmula específica de progressão aritmética. Tá? Espero que vocês tenham compreendido essa questão e vamos agora passar para a nossa 8ª questão. Essa 8ª questão é uma questão mais elaborada. É uma questão que, se a gente fosse classificar aqui, é espaçonave subindo, levantando o voo. É uma questão muito bonita, que trata de múltiplos. Lembrem que na aula anterior, na nossa aula 1, nós fizemos algumas questões sobre múltiplos. Mas essa é uma questão especial, que além de múltiplos, além de progressão aritmética, vai envolver também o conhecimento de conjuntos, né? A teoria dos conjuntos. Quantos números x tais que x maior ou igual a 300 e menor ou igual a 600 não são múltiplos nem de 3 e nem de 4? A questão nos vai propor quantos números há entre 300 e 600 que não são múltiplos nem de 3 e nem de 4. Para isso, eu vou propor o seguinte processo para vocês. Nós vamos calcular quantos números entre 300 e 600 são múltiplos de 3, quantos números entre 300 e 600 são múltiplos de 4. Vamos verificar e discutir se não há números em comum que são múltiplos de 3 e de 4. Calcular a quantidade total, então, desses múltiplos de 3 e de 4 juntos. Calcular o total de números entre 300 e 600 e efetuar a nossa subtração. Tá? Vamos avançar, então, para calcular o número de múltiplos entre 300 e 600 de 3. 300 divide 3 dá 100, então 300 é múltiplo de 3. 600 também divide 3, dá 200, resto 0, também é múltiplo de 3. Então eu tenho uma progressão aritmética que eu posso formar, em que meu primeiro termo vai ser 300, o último termo vai ser 600, e eu tenho que encontrar, razão é 3, eu tenho que encontrar quantos termos tem aí. Ora, 600 menos 300 dá 300, se eu dividir por 3 dá 100, se eu colocar 1 para o outro lado eu vou ter 101. Ou seja, há 101 múltiplos de 3 entre 300 e 600. Vamos agora calcular quantos múltiplos de 4 há entre 300 e 600. Tanto 300 quanto 600 são múltiplos de 4, dividem em 4 e dão conta exata. Então eu vou, de forma análoga, aplicando o termo geral da minha progressão aritmética, que vai ter razão agora a 4, colocar no lugar de AN 600, no lugar de A1 300, e vamos efetuar a nossa conta com a razão igual a 4. 600 menos 300 dá 300, divididos por 4, 75. Se eu passo 1 para o outro lado, eu vou ter N igual a 76. Ou seja, há 76 múltiplos de 4 entre 300 e 600. Agora, o que eu quero propor para vocês? Um número que é ao mesmo tempo múltiplo de 3 e múltiplo de 4, notem que 3 e 4 são primos entre si. Ele vai ser um número que é múltiplo de 12. Então, entre os múltiplos de 3, há os múltiplos de 12. Entre os múltiplos de 4, também eu encontro os mesmos múltiplos de 12. Então é importante, se eu quiser saber quais são os múltiplos que também são de 3 e de 4, basta eu me preocupar em encontrar os múltiplos de 12. Porque esses múltiplos de 12 vão estar tanto como múltiplos de 3, quanto múltiplos de 4. Como é que então eu vou resolver com vocês? Vamos calcular quantos múltiplos de 12 eu tenho entre 600 e 300. Felizmente, tanto 300 quanto 600 são múltiplos de 12, dividem por 12, 300 por 12 dá 25, resto 0, 600 por 12 dá 50, resto 0, e eu posso de novo aplicar a forma geral da minha progressão aritmética, o termo geral. No lugar do AN eu vou botar 600, no lugar do A1 eu vou botar 300, 600 menos 300 dá 300, divididos por 12, vai dar 25 mais 1, 26. Então eu acabei de perceber que tem 26 múltiplos de 12, entre 300 e 600. Vamos agora atentar para o seguinte detalhe. Se eu tenho um conjunto universo com todos os números entre 300 e 600, eu posso montar o meu conjunto A sendo apenas os múltiplos de 3. O meu conjunto B, apenas os múltiplos de 4. E, na interseção entre o conjunto A e o conjunto B, eu vou ter os múltiplos de 12, que são sempre múltiplos de 3 e de 4 simultaneamente. Bom, vamos colocar aqui a quantidade de múltiplos de 12. 26. Vamos agora completar com os múltiplos de 3. São 101 múltiplos de 3. Mas lembrando que desses 101, 26 já estão aqui. Então, 101 menos 26 vão dar 75.
Então eu tenho 75 múltiplos que são apenas múltiplos de 3 e não são múltiplos de 4, não são múltiplos de 12. Bom, da mesma maneira, eu tenho 76 múltiplos de 4, mas desses 76, 26 já estão aqui. Ou seja, múltiplos exclusivamente de 4 que não são de 3, a quantidade é 50. Bom, vamos agora para a próxima etapa. Quantos números há de 300 a 600? Eu poderia diminuir 600 de 300, que dá 300, e vocês poderiam ser levados a achar que entre 300 e 600 nós temos apenas 300 números. Mas nota, nessa questão, começo a levar em consideração do 300 ao 600. Então inclui 300 e inclui 600. Então, além de 300, eu não posso deixar de incluir o próprio... Além do 600, eu não posso deixar de incluir o próprio 300. Ou seja, entre 600 e 300, nós vamos ter 301 números. Quando o aluno tem alguma dúvida, eu peço um exemplo bem simples. Vamos para números pequenos. Eu estou no número 40. Do 40 ao 42, eu tenho quantos números? Se eu faço 42 menos 40, eu vou dizer, tenho 2 números, que seriam o 41 e o 42. Mas eu não estou incluindo o 40, então eu tenho 40, 41 e 42. Então, do 40 ao 42, eu tenho 42 menos 40, mais 1. Eu tenho 3 números. Pronto. Fez isso com um número pequeno, você pode agora ampliar a ideia para um número maior. Entre 300 e 600, eu vou ter 600 menos 300, mais 1. O que nos dá 301 números entre 300 e 600. Agora, quais desses números não são nem múltiplos de 3, nem múltiplos de 4? Não tem dificuldade agora. O meu conjunto universo contém 301 números. 301. Eu estou interessado em encontrar essa região daqui, ó. Porque essa região daqui, que eu estou pintando em azul, ela representa os números que não são nem múltiplos de 3, nem múltiplos de 4. Então, eu vou pegar 301 e vou diminuir. De 75, mais 26, mais 50. Esses são os múltiplos de 3, barra, né? 4. Ou de 3, ou de 4, que são múltiplos de 3 e de 4 simultaneamente, que é 12. Então, 301 menos 75 mais 26 mais 50, que dá 151, nos permite chegar na resposta de 150, que é o total de números que não são múltiplos nem de 3 e nem de 4. Então, uma bela questão que nos obriga a usar o conhecimento de progressão aritmética, de múltiplos em comum e teoria dos conjuntos. Tá? Espero que vocês tenham compreendido essa questão e vamos dar sequência à nossa aula, fazendo agora a questão de número 9, uma bela questão da UFRJ, que nos obriga também a usar o conhecimento de progressão aritmética. Os números A, B e C são tais que seus logaritmos decimais, log de A, log de B e log de C, nesta ordem, estão em progressão aritmética, sabendo que log de B igual a 2 determina o produto ABC. UFRJ 2001. Essa questão da UFRJ nos diz que eu tenho 3 números A, B e C, tais que seus logaritmos, log de A, log de B e log de C, estão em progressão aritmética, estão em PA. O que eu posso dizer sempre quando eu tenho números em progressão aritmética? Que a diferença entre 2 termos que são subsequentes é sempre a razão. Ou seja, log de B menos log de A tem que ter o mesmo valor que log de C menos o log de B. Porque sempre quando eu pego um termo e diminuo do termo anterior, eu encontro a razão. Bom, log de B menos log de A é igual a log de C menos log de B. Há uma propriedade do log, que nós até apresentamos quando apareceu a transparência da questão, que diz que a subtração de logaritmos é igual ao logaritmo do quociente. Ou seja, log de B menos A é log de B sobre A. Log de C menos B é log de C divididos por B. Agora eu vou igualar. Se log de B sobre A é igual a log de C sobre B, é porque B sobre A é igual a C sobre B. Multiplicando em cruz, eu vou ter que B ao quadrado é igual a A vezes o C. Bom, a questão nos diz também, e aqui eu destaquei em azul, que log de B é igual a 2. Quando eu não boto o valor da base, está implícito que a base é 10. Ora, se log de B na base 10
é igual a 2, B vale 10 ao quadrado. Propriedade básica de logaritmo. Bom, mas se B vale 10 ao quadrado e A vezes C é B ao quadrado, então A vezes C vai ser 10 ao quadrado, que é igual a 10 à quarta. O que a questão nos pede? Qual é o produto ABC? Ora, o produto ABC, se eu só alterar a ordem dos fatores, ele é A vezes C vezes o B. Mas o A vezes C é 10 à quarta. Nós acabamos de encontrar. E o B é 10 ao quadrado. Multiplicando 10 à quarta por 10 ao quadrado, nós vamos encontrar 10 à sexta. O que nos permite encerrar essa questão da época que a UFRJ propunha questões discursivas para o seu vestibular. É uma bonita questão e que usamos também conhecimento básico da nossa progressão aritmética com alguns conhecimentos de logaritmo. Espero que vocês tenham compreendido. Essa é apenas a nossa segunda aula. Muitas outras aulas de PA virão pela frente. Continuem acompanhando. Passem a dica para os seus amigos. Querem aprender progressão aritmética? Venham para o nosso canal. Se inscrevam e vocês vão ter a oportunidade de ter todos os temas que envolvem PA discutidos e apresentados com muitos exercícios.